Saudações tricolores, meu amigo, tudo bem? Cara, comigo não tá tanto assim, não gostei nada do que eu vi contra a Tombense, acho que foi um prelúdio do que a gente tem para 2023, tem algumas situações que a gente tem que começar a ficar de olho desde já, mas eu quero falar contigo desse jogo e de outras coisas de Grêmio, logo aqui, depois da nossa vinheta, fica com Entre Linhas Gremistas. Salve pessoal, e o Grêmio estava classificado, o Grêmio já voltou para a Série A, o Grêmio não vai conseguir buscar o Cruzeiro na primeira colocação e não tem diferença muito significativa de premiação a justificar o Grêmio querer forçar uma situação de ser o segundo colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora o Grêmio tinha 2 jogos, né? Um fora de casa contra a Tombense e agora vamos para um jogo em casa, para a gente começar a testar algumas coisas para 2023. O próprio técnico Renato, em algum momento, tinha falado que depois de classificado ia começar a botar os jovens, um time alternativo, uma situação assim. E isso é muito salutar para a gente pensar 2023. A gente tem um ano muito difícil em 2023, em que o Grêmio precisa fazer muitas contratações, porque o grupo atual de jogadores é muito fraco e a gente precisa verificar na nossa categoria de base, nos jogadores que estão aí recebendo um pouco menos de oportunidade, quem será que pode aproveitar esse momento, aproveitar essas chances e firmar pé de ser uma peça importante, ou pelo menos a nível de grupo, para 2023. E a gente vai para a partida contra o Tombense, lá em Muriaé, sabe? Com um time que repete muito dos erros e dos problemas que nós tivemos ao longo de todo o ano passado, que nos levou ao rebaixamento, e desse ano, lotado de veteranos que a gente não entende por quê, sabe? A gente não entende qual a razão daqueles jogadores estar ali, e a gente precisa pontuar isso. O jogo em si do Grêmio, o Grêmio começa bem, faz os 2 gols de pênalti, verdade, fora isso não conseguiu criar muitas situações e tudo mais, mas fez 2-0 e depois sentou no resultado, e o resto do jogo foi todo da Tombense. Olha, era patético a gente, enquanto gremista, ficar olhando aquele jogo e só vendo o adversário jogar, só vendo a Tombense jogar, um time tão ruim como a Tombense que estava lutando para não cair para a Série C e dominando o Grêmio, e dominando as ações do jogo. Por mais que o nosso time tivesse desfalcado, não poderia passar por uma vergonha de uma situação como essa, ainda mais depois que tirou todo o peso que tinha de voltar à Série A, e a gente imaginou um time jogando mais solto, mais leve, sem pressão, que poderia até render mais do que vinha rendendo. Não foi isso que a gente viu. A gente viu uma Tombense dominando um jogo que o Grêmio só não perdeu por causa de um gol bizarro que o atacante deles perdeu depois de uma falha do nosso goleiro. O cara, devia estar o quê? Uns 40 centímetros do gol, 1 metro do gol no máximo, alguma coisa assim. E o cara conseguiu errar sozinho, sem marcador, sem nada. Olha, se ele não tocasse na bola, eu acho que ela entrava. Olha, foi uma coisa constrangedora. E foi só por isso que a gente não perdeu. Mas vamos aos nomes. Lucas, o que tu esperava desse Grêmio? Eu sou um cara que defendo há muito tempo que a chance para os jovens não pode vir num time completamente descaracterizado. Eu tenho que ser aqui consistente com o que eu sempre falo. Mas eu esperava mais jovens do que o Grêmio botou em campo. O Grêmio praticamente botou o que de melhor tinha. O Grêmio dispensou sim alguns jogadores, dentre eles inclusive o Guilherme, mas todos por alguma razão, ou questão física, ou o Guilherme que tinha, se não me engano, um aniversário da filha, alguma situação assim. Poderia ter jogado? Poderia, mas também não ia ser de grande acréscimo o Guilherme, né? Vamos combinar. Fora isso, o Grêmio mais ou menos colocou o que tinha de melhor. O Grêmio foi de Gabriel Grando, Leonardo Gomes, Bruno Alves, Kahneman, Diogo Barbosa. Ressuscitamos o Thiago Santos e botamos o Bitelo na reserva. Não sei se era porque o Renato pensou que tal campo estava pesado, estava chovendo e quis botar o Thiago Santos, mas o fato é que o Bitelo foi reserva e o Thiago Santos foi titular nesse jogo. Vigia Sante fora do seu lugar porque ele é primeiro volante. O Lucas Leiva ainda fora, não foi nem testado o Lucas Leiva na sua posição, volante, que talvez pudesse ser uma alternativa, né? Também não foi testado, continuou jogando de meio armador, né? Aí fomos para Gabriel Silva, ia jogar o Campas, sentiu novamente um problema muscular e só por isso jogou o Emerson,
né? Porque o Janderson está voltando de lesão, não seria ele a opção. E na frente, um Elkson, que ao final do jogo, depois de se lesionar ao longo da partida, deu uma declaração de que queria se despedir do Grêmio no último jogo. Então é um jogador demissionário, é um jogador que não vai ficar, é um jogador que não vai permanecer, mas recebe oportunidade em um dos últimos testes do ano que nós poderíamos estar usando para preparar 2023. O que eu esperava dentro dessa minha tese de que o Grêmio tem que ter um time estruturado, mas que não fosse um time de veteranos, utilizando garotos com alguma estrutura, com alguns jogadores experientes, fazendo uma mescla. O que eu esperava? Eu esperava o Adriel. A gente precisa ver qual é o nível do Adriel, porque a gente já percebeu que o Gabriel e que o Breno são jogadores que têm deficiências e que a gente precisa olhar com mais carinho para os outros goleiros que estão aí, ou contratar um outro goleiro mais experiente que falhe menos do que eles falharam, como o Gabriel Grando falhou nesse jogo, sabe? Eu entendo o Léo Gomes está voltando, precisa ganhar ritmo, acho que é uma boa opção. Agora, não entendo porque o Kahneman, já um jogador experiente e que nós conhecemos e que queremos para 2023, foi exposto ao risco de um jogo num campo encharcado, em que o adversário precisava conquistar um resultado e que poderia ter uma entrada mais forte. Acredito que era a chance de nós termos o Natan, que mostrou bom potencial. Jogasse Natan com Bruno Alves, ótimo. Na esquerda jogamos com Diogo Barbosa, que o Grêmio tomou de novo gol por falha do Diogo Barbosa, uma escorada para dentro que o Diogo Barbosa estava fora do lugar. O jogador que poderia cobrir Diogo Barbosa e não chegou, Thiago Santos. Falharam Diogo Barbosa, Thiago Santos no segundo gol da Tombense, vergonhosamente. E na base, Thiago Rosa, Cuiabano, jogadores que a gente aponta como jogadores de potencial para um ano que vem e que mais uma vez não tiveram chance. Se o Grêmio estava preocupado com os jogos da transição, podia ter mantido lá ou o Thiago Rosa ou o Cuiabano para jogar e trazer um deles para jogar em Muriaé contra a Tombense para fazer um teste. Bora! Por que Diogo Barbosa? O Nicolas, ao que tudo indica, as informações, está se despedindo do Grêmio, entrou no segundo tempo. Para quê? Para quê? Para que Thiago Santos? Se o campo estava pesado e não queria se colocar o Bitelo, por que não testar o Lucas Leiva na sua posição? Primeiro volante, né? Deixar-se jogar Lucas Leiva com Bitelo, ou que seja Lucas Leiva com Vijaçante, porque o campo estava pesado e blá blá blá. Por que não botaram o Pedro Lucas? Ah, mas o campo pesado. Cara, ele precisa jogar. Ele não vai ser um jogador de campo bom, né? Ele é um jogador que vai ter que jogar em qualquer campo se ele quiser ser jogador do Grêmio. Tem que botar para jogar, tem que testar. O campo não estava impraticável. Sim, tinha um pouco de poça, sim, estava pesado, mas por que não jogar com um armador? Por que não trazer o Pedro Lucas para dar esta oportunidade para ele? E aí sim, Gabriel Silva, que era o que tinha, não tinha outro. Emerson, que só jogou porque Campaz não jogou. Na frente, o Grêmio tem um jogador que é maravilhoso na categoria de base, Cauã Kelvin. É muito bom jogador, é muito promissor. Deveria estar jogando na transição, mas o Grêmio atrasa. A categoria de base do Grêmio é uma coisa tão vergonhosa e ridícula o que acontece lá, que o Grêmio atrasa a promoção para o jogador para a transição. O Cauã Kelvin é o melhor atacante da base do Grêmio. E ele não joga praticamente na transição. Joga alguns jogos, eventualmente. O Grêmio coloca para jogar o Kevin Quejada, que, meu amigo, o Kevin Quejada não vai jogar de titular, talvez nem gauchão. Ah, Lucas, você está cravando que o jogador da base do Grêmio... Cara, ele não é bom jogador. Eu não acho ele bom jogador. Tomara que me desminta, sou muito gremista, porque eu quero ver jogador bom no Grêmio. Se for da base, melhor ainda, né? Se for um cara de fora que veio aqui e se identificou com a gente, pô, eu acho muito legal. Jogador Quiaba, quem é o gremista que não gosta de jogador Quiaba? A gente sempre tem um carinho por eles. Cara, torço muito pelo Kevin Quejada, mas acho ele ruim. Não deveria, acho que está jogando sequer na transição. E o Grêmio não trouxe para jogar ali nem o Kevin, nem o Cauã Kelvin, ninguém. O Grêmio escalou o Elkson e não tinha reserva. O Elkson foi lá e fez o que o Elkson fez a temporada inteira,
se machucou e o Grêmio, e o Renato colocou para jogar o Rodrigo Ferreira de extrema e botou o Emerson para frente. Olha, a gente tem que ficar preocupado porque essas situações, essas escolhas se avizinham para 2023. Depois, ao longo do jogo, entrou Lucas Silva. O resumo da situação do jogo é que o Grêmio apostou novamente em veteranos, novamente teve uma atuação pífia, novamente com falhas desses veteranos no quais apostou, e o Grêmio não conseguiu construir nada. Hoje o aproveitamento do Renato é de 55,5%. O do Roger, tão criticado, 56,75%. Maior, sabe? É patético o que está acontecendo no Grêmio. E isso não é uma crítica ao Renato, porque eu já não criticava tanto o Roger. Porque o grupo de jogadores e a direção do Grêmio são patéticos. E a responsabilidade é deles. E a nossa esperança são os meninos da base. E agora era o momento deles jogarem, não o Thiago Santos e o Lucas Silva, que entrou no intervalo. Gurizada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é sempre com o apoio da nossa patrocinadora, a Betson. Eu vejo vocês no próximo. Um abraço do Luca, valeu!